mas que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos, Pai. Que se o Senhor nos confronte nesta noite, Pai, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa noite para todos, aqueles que eu não cumprimentei, tá? E sem perca de tempo, vamos estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Uma palavra abençoada de Deus, veio do coração de Deus ao coração da igreja nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 e 27. Aleluia. Deuteronômio 11, 26 e 27 diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Amém? Louvado seja Deus. Até aí. Amados, a vida humana, a vida do ser humano, ela é feita de escolhas. E nós, a cada dia temos que fazer escolhas diferentes. Nós temos que escolher o nome do nosso filho. Nós temos aqui a irmã Atalanta, no momento que está carregando uma criança ali no ventre. Ela está grávida, está gestante, e ela já escolheu o nome daquela criança. Mas ela não escolheu sozinha, ela escolheu com o seu esposo. Ela entrou em acordo e decidiram então escolher o nome daquela criança. E o nome daquela criança vai ser levado para a vida inteira. E as nossas escolhas, depois que nós entendemos que somos seres humanos, depois que entendemos que precisamos fazer escolhas, nós então começamos a fazer escolha. Nós escolhemos a nossa profissão, nós escolhemos aí o local que nós queremos trabalhar, nós escolhemos a faculdade que nós vamos fazer, qual curso nós iremos realizar. Nós escolhemos várias coisas, escolhemos o caminho que nós devemos andar. São escolhas que são necessárias para a vida, e nem todas as escolhas que nós fazemos, elas nos levam a ter sucesso, ou nem mesmo todas as escolhas que nós fazemos, nós conseguimos alcançar o objetivo dela. Então, eu quero dizer para você, que hoje, como a Bíblia ela nos mostra, o Senhor nosso Deus, Ele colocou uma escolha para ser feita por nós. Nós que somos o povo seu, nós que somos os seus escolhidos, e estamos na presença do Senhor. Nós que entendemos que precisamos fazer uma escolha, e então o Senhor, Ele coloca diante do seu povo. Aqui, nessa palavra, nós podemos entender, aleluia, que o povo de Deus, este povo a qual Moisés, ele estava falando, ele era um povo, aleluia, a qual o Senhor havia tirado lá do Egito. Quando eles entraram no Egito, eram apenas 70 pessoas, entraram para o Egito, lá dentro cresceram, se fortaleceram, enumeraram, e no dia a qual aquele povo foi liberto, quando o Senhor levantou a Moisés para trazer o povo, para libertar o povo, porque o seu povo, a qual o Senhor nosso Deus, Ele havia escolhido, Ele então viu que o seu povo estava sofrendo ali humilhações no Egito. E o Senhor então levantou Moisés, escolheu Moisés para poder se tornar o libertador daquele povo através da glória de Deus, através do poder de Deus. E aconteceu que Moisés, em um dado momento, Moisés, quando ele ouviu o Senhor falando com ele, ele falou: mas Senhor, como eu vou falar com Faraó, porque eu sou pesado de línguas, eu não sei conversar, eu não sei nem mesmo falar. Era uma escolha de Moisés, mas o Senhor disse para ele: eis que eu levanto um homem para estar junto de ti, abra a tua boca e eu colocarei palavras. Então não era Moisés que iria estar ali para poder
falar com Faraó, o Espírito Santo de Deus estaria com ele e também o seu companheiro Arão. Isto é um relato bíblico. E a palavra de Deus, ela nos mostra que o Senhor colocou diante desse povo, depois de tudo que esse povo viu perante ao Senhor, os seus feitos gloriosos e maravilhosos, quando o Senhor então, ele teve que lançar aquelas 10 pragas lá no Egito. A última praga foi a praga da morte dos primogênitos, pela qual Faraó, ele não resistiu, e ele então permitiu, ele foi conformado de que ele havia a necessidade dele libertar o povo de Deus, o povo a qual Deus escolheu para amar, era o povo israelita. E então aquele povo, eles começaram a sair, e quando aquele povo estava saindo, a contagem daquele povo já era mais de 2 milhões de pessoas, estavam saindo do Egito, e o coração de Faraó então começou a ficar assim acelerado, porque Faraó estava perdendo uma grande mão de obra. O povo que era escravo no Egito, mas era um povo amado pelo Senhor, porque Deus havia escolhido amar aquele povo. E então, quando aquele povo saiu, Faraó começou a ficar preocupado, e alguém falou para Faraó: você vai deixar esse povo embora assim ileso, e nós vamos ficar sem esses produtores, esses que produzem tijolos, esses que plantam aqui as nossas hortaliças, esses que estão aqui no meio da agricultura, levantando os nossos alimentos aqui no Egito, você vai deixar esse povo embora? Faraó então, depois que o povo havia saído, depois que ele tinha dado a sua palavra, Faraó então resolveu ir atrás daquele povo novamente, e chegando ao Mar Vermelho, diante do Mar Vermelho aquele povo estava, eles não tinham saída, de um lado havia montanhas, eles não tinham como subir aquelas montanhas, na frente havia o Mar Vermelho como um bloqueio, e atrás vinha os soldados de Faraó com seus cavalos, soldados preparados para novamente prender aquele povo, para novamente fazer aquele povo se tornar escravo. Mas a palavra de Deus, aleluia, ela é rica e é poderosa, e o que o Senhor fala, cumpre. O Senhor tinha falado para Moisés: levanta-te, vai, fala com Faraó, que eu, o Senhor Deus, o eu sou, o grande eu sou, estou mandando com que ele liberte o meu povo, a qual eu escolhi para me servir. E então, esta era uma palavra de Deus, havia a confirmação de Deus para aquele povo ser liberto. E então, aquele povo foi liberto. Quando chegou então diante do Mar Vermelho, um grande milagre aconteceu. Quando o Senhor disse para Moisés: o que tens em tuas mãos? Ele disse: um cajado, Senhor. Ele falou: então levanta este cajado. E quando Moisés, ele levantou e tocou com o cajado na água, o mar se abriu e mandou com que o povo passasse. Ordem de Deus. E nesta noite não é diferente o que o Senhor tem trago para nós. Nós vimos que este povo que estava neste momento dessa palavra, onde Moisés, no final da sua conduta daquele povo, Moisés já sabia que ele não iria assumir a promessa de entrar na terra prometida. Por quê? Porque Moisés, quando o Senhor ordenou a ele para que ele tocasse na rocha, para que a rocha liberasse água, para que o povo saciasse a sua sede, Moisés, ao invés de tocar naquela rocha, Moisés bateu com ira naquela rocha, Moisés feriu a rocha, e a rocha soltou água, o povo se alimentou ali, o povo se saciou a sua sede, mas porém, Moisés, ele foi penalizado por Deus, quando o Senhor disse para ele: pelo seu feito, pelo seu ato, pela sua ira,
porque você tocou na rocha, eu não permitirei que você entre na terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra que estava preparada para o povo de Deus. Era uma terra onde o povo, eles iriam prosperar ainda mais. E este povo que passou ali, foram libertos, viram todas as pragas do Egito, viram os grandes feitos de Deus, viram que Deus cuidou deles no deserto. De dia, eles tinham uma nuvem para que eles tivessem uma sombra sobre o povo de Deus. À noite, havia uma coluna de fogo para poder então clarear ali onde eles estavam. O cuidado de Deus para com aquele povo. Eles tinham um alimento quando às vezes eles começavam a querer comer algumas coisas, o Senhor providenciava para eles, mandava codornizes para ele comer carne. Então eram grandes os feitos que eles tinham visto, mas em todos estes momentos, quando acabava ali o seu momento de prazer, o seu momento de alegria, o momento de contato com Deus, eles então afastavam do Senhor, eles deixavam que Deus ficasse de lado, e muitas das vezes levantavam deuses para serem idolatrados. Muitas das vezes eles estendiam ali, construíam até mesmo tendas com templos para poderem adorarem a outros deuses, rebelando contra a vontade de Deus. E amados, a palavra de Deus, ela nos mostra hoje que esse povo que saiu do Egito ficou peregrinando no deserto, rodando a mesma parte durante 40 anos, para que aquela geração que havia saído do Egito, ela fosse exterminada e uma nova geração ela fosse levantada, geração de jovens, uma nova geração que haveria de ser levantada para poderem então assumir o compromisso da terra prometida. Porque aquele povo, eles mesmo vendo os feitos de Deus, os maravilhosos, aleluia, acontecimentos daquela época, vendo o grande poder e o grande cuidado que Deus tinha com o seu povo, com o povo a qual ele escolheu para amar, eles então voltavam atrás e deixavam de adorar a Deus. E Deuteronômio é esse livro que repete as leis, os mandamentos a qual o Senhor queria que o seu povo cumprisse, seguisse. E aqui no capítulo 11, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele disse para Moisés: levanta-te e passa para o meu povo esta orientação, que hoje eu coloco diante deles a bênção e a maldição. E você tem as condições de fazer a escolha nessa noite. A escolha é sua. Nós precisamos fazer esta escolha. E o interessante é que todas as escolhas que nós fazemos como homens, da nossa vida profissional, da nossa vida aqui matrimonial, porque quando nós estamos solteiros, nós escolhemos uma moça, ou a moça escolhe o rapaz, né? Paquera ele, namora, noiva e casa. Ela escolheu, ela fez uma escolha para viver ao lado do seu amado ou da sua amada. Então, o matrimônio também é uma escolha, e a gente escolhe. E se nós fizermos uma escolha errada, nós vamos ser penalizados. Então é importante que você entenda que a sua escolha aqui, ela fica aqui. Mas esta escolha, onde o Senhor colocou para o povo dele,
é uma escolha pesada, é uma escolha que a pessoa precisa saber o que realmente ela está escolhendo, porque é uma escolha que vai levar para o futuro, para aquele momento após a nossa morte física. Essa escolha, permanecermos com o Senhor ou deixamos Ele de lado? E o povo que saiu do Egito, que se rebelava contra Deus por várias vezes, eles, depois de ver os feitos de Deus, eles resolviam então voltar atrás, recuavam, rebelavam, murmuravam, e muitas das vezes desejaram voltar para o Egito para comer as cebolas que haviam no Egito. Eles voltavam, recuavam, deixavam a sua fé diminuir. Então o Senhor trocou essa geração. Em um dado momento o Senhor falou com Moisés, falou: olha, esse povo, o seu povo, eu quero dizer que eu vou exterminar esse povo. Moisés teve que pagar um sacrifício muito grande com Deus, ele teve que conversar com Deus e falou: Senhor, mas você já imaginou o que vão pensar os egípcios, o que vão pensar as nações, a qual eles sabem dos seus grandes feitos, quando o Senhor tirou ali o povo, o teu povo, o povo que o Senhor escolheu para ti, e agora, no deserto, você se coloca no coração de destruir esse povo e de, após mim, levantar novamente uma nova geração, um novo povo, para poder te adorar, te servir. O que vão pensar esse povo? O que vão dizer esse povo? Eles vão dizer que o Senhor não teve a capacidade de cuidar desse povo, de dar o carinho para esse povo, de proteger esse povo. Então o Senhor exterminou esse povo, tirou esse povo do Egito para ser exterminado. E por que não deixou este povo então no Egito? Esta foi uma conversa através de uma oração de Moisés com Deus, o Criador, aquele que escolheu o povo de Israel. Uma escolha abençoada. E o Senhor cuidava do seu povo, o Senhor zelava pelo seu povo. E quando Moisés, ele já estava no momento de passar este governo para Josué, ele precisava novamente repetir as leis, porque o Senhor falou: olha, este povo é um novo povo, é um povo que não viu ali os meus feitos, os meus grandes feitos, que não viu que eu libertei a este povo do Egito, que eu abri o mar vermelho, que eu cuidei deles no deserto. Este povo não viu. Este povo veio nascer depois que eles estavam ali rodeando pelo mesmo lugar por 40 anos, para que aquela geração fosse trocada. Então esse povo precisa conhecer os feitos e os mandamentos pela qual eu tenho para eles. Então diga para eles, fala para eles sobre os meus mandamentos, relembre a eles, mostre para eles que eles precisam estar fazendo uma escolha, que é uma escolha fiel, porque eu sou fiel. E então Moisés, ele começou a fazer o discurso e a passar para este povo os feitos de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus. E esse povo começou então a ouvir as leis do Senhor, a ouvir os mandamentos de Deus, e eles começaram então a arder no seu coração, que realmente precisavam fazer essa escolha de estar permanecendo diante do Senhor, porque estava colocado diante desse povo a bênção e a maldição. E se eles escolhessem a bênção e permanecessem fiel, porque era interessante a permanência de fidelidade para com os mandamentos de Deus, eles assumiriam então aquela terra prometida, eles estariam ali para poder gozar dos benefícios da terra prometida por Deus ao seu povo na face da terra. Um povo que havia
não tinha nada lá no Egito a não ser o direito de trabalhar e de comer. Agora tinha uma promessa de assumir. Estavam próximos para atravessar o Rio Jordão e assumir a terra prometida. Uma terra que o Senhor escolheu, que o Senhor havia preparado e que o Senhor deu para eles. A melhor parte deste mundo estava ali. Uma terra abençoada por Deus. Eles estavam próximos de completar ali o grande feito de Deus, assumindo a terra prometida. A terra que manava leite e mel. Vimos então que o Senhor, Ele tem o melhor para o seu povo. Ele coloca diante de nós uma escolha que nós precisamos fazer. E você não é obrigado a escolher a bênção, e você não precisa escolher também a maldição. Você não é obrigado, mas a escolha precisa ser feita, e é cada um de nós que vamos fazer. E então, quando esse povo ouviu os mandamentos, porque era necessário dedicar ao Senhor, para andarem nos seus caminhos, amá-lo e honrá-lo de todo o coração. Que a obediência, ela quebra a maldição. Então, quando somos obedientes a Deus, quando nós permanecemos diante de Deus, debaixo da sua graça, amando e dedicando e honrando a Ele, nós recebemos as suas benevolências, as suas bênçãos. Nós somos abençoados, nós somos protegidos e guardados por Ele. E Ele tem o prazer de estar abençoando a vida daquele que é fiel a Ele. Louvado seja Deus. E daquele povo, somente daquele povo que saiu do Egito, a Bíblia fala que somente Josué e Calebe iria alcançar a terra prometida. Daquele povo que saiu, somente Josué e Calebe eram quem estaria pegando o sucessor de Moisés ali, Josué. Ele estaria pegando o comando daquele povo, do povo a qual Deus havia escolhido para abençoar, para cuidar, para zelar, para colocar na terra que mana leite e mel. Josué pegou essa responsabilidade para com ele. Josué foi sucessor deste homem que não pôde assumir a promessa, porque um ato que ele fez, que lhe causou a perca de entrar na terra prometida. Precisamos ter cuidado com os nossos atos, precisamos ter cuidado com as nossas escolhas, precisamos estar atentos ao que Deus nos pede, nos manda e nos ordena fazer. Precisamos estar permanecendo fiéis debaixo da ordenança de Deus, debaixo da vontade de Deus, para que possamos alcançar a promessa que nos está colocada diante de nós. E em todo o tempo de vida humana, em todos os tempos pela qual nós vivemos na terra, o Senhor mostra que Ele cuida dos seus. O Senhor mostra que Ele tem amado, tem zelado daqueles que permanecem fiel. E Moisés, quando passou ali para Josué, ele lembrou, aleluia, para eles, das leis, dos mandamentos
mostrou para eles e disse para eles: permanecem fiel, não desvie do caminho, não saia fora dos mandamentos de Deus, não deixe de obedecer a Deus, porque assim vocês estarão sendo abençoados por Deus, estarão sendo cuidados por Deus. Vocês precisam permanecer firmes na presença de Deus, porque Ele os honra, livra e salva de qualquer situação. E eu quero citar algumas aqui, quando nós escolhemos permanecer fiéis ao Senhor. São várias que tem. São várias situações, são vários homens que permaneceram fiéis ao Senhor, escolheram permanecer fiel ao Senhor e foram cuidados, foram livres, foram abençoados por Deus, porque a palavra de Deus é fiel. Nós vimos em Daniel, no capítulo 1, versículo 8, quando aqueles jovens foram levados cativos para a Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele ordenou que aqueles homens, aqueles jovens que eram jovens perfeitos, que eram jovens que não tinham defeito algum, que eram jovens que pareciam ali que tinham uma linhagem real, eles fossem cuidados com uma comida separada, com uma porção do rei para eles. Só que Daniel, juntamente com os seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, eles eram servos do Deus Altíssimo e eles não queriam se contaminar, porque a comida que o rei estaria servindo ali naquele cativeiro, a comida que o rei, o manjar que o rei estava servindo ali, era um manjar que era consagrado a ídolos, era consagrado a deuses. E então Daniel, juntamente com seus amigos, eles decidiram permanecerem fiéis ao Senhor. E eles disseram ali para aquele homem que levava o alimento: eu quero dizer para você, eu não quero comer, nós não queremos comer a comida ou o manjar que o rei está mandando, nos enviando. Eu quero te pedir, traga apenas legumes e água para nós, que nós ficaremos satisfeitos. Aquele homem então assustou, ele disse: olha, eu tenho medo do rei, porque eu posso perder a vida com isso, se vocês não estiverem dentro do prazo a qual o rei ele mandou. Se vocês não estiverem prontos para estarem ali, se vocês estiverem mais magros, se vocês estiverem deformados, o rei então vai perguntar por quê? O que aconteceu? Que eles estão dessa forma, eles não estão se alimentando? Daniel, juntamente com seus amigos, disse para ele então: faça um teste, nós ficaremos 10 dias e você verá que a nossa afeição estará sendo agraciada por Deus. Eles permaneceram, eles foram agraciados, e quando eles foram colocados diante do rei, quando eles foram colocados, Daniel, ele foi colocado como um governante ali naquele local. As suas feições estavam diferentes. Isso é uma das posições pela qual Daniel, juntamente com seus amigos, resolveram permanecer debaixo dos mandamentos de Deus. Eles não quiseram estar contaminando com as iguarias do rei. Eles não quiseram estar alimentando da comida consagrada a ídolos, da comida que era consagrada a falsos deuses, a ídolos que eram ídolos ali na Babilônia. Eles então permaneceram fiéis e eles foram agraciados por Deus. Eles tiveram as suas feições muito mais elevadas e bonitas do que aqueles que estavam comendo as iguarias do rei. Você pode conferir Daniel capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Daniel capítulo 3, versículo 17 a 19. Estes mesmos amigos de Daniel, agora somente eles,
passaram por uma situação complicada, porque o rei havia levantado uma estátua, um bezerro, e o rei, ele tinha falado, colocado um decreto, que todo joelho deveria se dobrar diante daquela imagem pela qual o rei tinha construído. Uma imagem de bezerro de ouro, de aproximadamente 3 metros de altura, estava num lugar elevado, valioso. Todos deveriam se prostrar, e se eles não se prostrassem, se alguém não se prostrasse diante daquela imagem, eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Aí veio os amigos de Daniel, não se dobraram diante da imagem do rei. Eles rebelaram contra o rei? Não, eles permaneceram. Eles fizeram a sua escolha, dizendo para o rei: ó rei, não carece de nós falarmos para você sobre este negócio. A nossa posição, a nossa escolha, ela já está pronta, ela já está feita. Se o Senhor, o Deus vivo, a qual nós escolhemos servir, a qual nós servimos continuamente, se Ele quiser, Ele nos livra das suas mãos e da fornalha de fogo. Se não, ó rei, fique sabendo que nós não prostraremos diante da imagem a qual o Senhor fez, nem adoraremos os seus deuses, pois nós permaneceremos firmes na nossa escolha de adorar o Deus de Israel. Eles escolheram permanecer firmes. Aconteceu que o rei se enfureceu, e não somente na fornalha de fogo ardente que ele tinha prometido, ele mandou então que aqueles seus soldados, ele determinou: então, já que eles querem isso, aqueçam 7 vezes mais esta fornalha e lance-os na fornalha de fogo ardente. A escolha daqueles 3 em permanecer fiéis ao Senhor, seguindo os mandamentos de Deus, não os tirou de serem ali lançados na fornalha de fogo, mas pelo contrário, eles foram lançados na fornalha de fogo. E se você ler essa passagem, você vai ver que a fornalha era tão quente que aqueles soldados, que eram homens preparados, fortes, que lançaram ali aqueles 3 homens na fornalha de fogo ardente, de longe, aquele calor matou aqueles homens, eles morreram ali, eles caíram ali somente pelo calor. Mas aqueles homens, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam passeando dentro da fornalha de fogo, e quando aquele rei olhou para dentro, ele viu o 4º homem, era a presença de Deus, porque é aquele homem que ele viu, o 4º homem que ele viu dentro da fornalha de fogo, ele tinha a aparência de Deus. As escolhas daqueles homens de permanecerem firmes, eles escolheram a bênção, eles escolheram estar firmados no Senhor, e eles disseram para o rei: se o Senhor, ele não quiser nos livrar da fornalha de fogo, nós seremos lançados na fornalha de fogo, nós perderemos a nossa vida humana, mas eu quero te dizer uma coisa, ó rei, que você não vai conseguir tirar de nós o direito de assumirmos a cidade santa, a nova Jerusalém, pela qual está preparada para todos aqueles que quiserem permanecer e fizerem a escolha de estar firmes com o Senhor. Olha a importância da escolha. Louvado seja Deus. Daniel capítulo 6, versículo 22. Volta novamente a Daniel. Quando ele tinha um decreto, algum complô que foi feito pelos aqueles grandes governadores, pelos presidentes, pelos prefeitos, por aqueles que eram líderes no reinado,
E aí, fizeram um complô, apresentaram para o rei. Daniel não estava na reunião pela qual eles fizeram, e eles chegaram para o rei e disseram: ó rei, vive tu para sempre. Nós, governantes, presidentes, prefeitos, todos aqueles que são líderes do seu reinado, nós reunimos e decidimos que você pudesse fazer um decreto e assinar o decreto que todo homem, ele não pode fazer uma petição a Deus algum, a não ser ao Senhor, o rei Dário. O rei gostou. Ele falou: vai, se todos estavam reunidos, se todos concordaram, eu posso assinar o decreto, e durante 30 dias, o que eles pedirem, terão que pedir a mim. Não poderão pedir a outro Deus. Só que Daniel, quando ouviu o edito do rei, quando ouviu que o rei havia assinado, Daniel não rebelou, mas ele escolheu permanecer firme com o Senhor. Ele não quis saber o que poderia acontecer com a sua vida física. Ele estava preocupado com a sua vida espiritual. E todos os dias, Daniel se lançava na presença do Senhor, para pedir ao Senhor por Jerusalém, pelo povo de Deus, para abençoar a vida do povo de Deus, a sua vida, o seu lar, e assim por diante, e os seus negócios. E para agradecer a Deus pelos cuidados de Deus para com ele, no seu reinado ali, porque Daniel já era o segundo homem do reinado de Dário. E aí, com essa escolha, em um dado momento, quando ele estava orando, aqueles homens que tinham se levantado contra ele, feito uma palavra mentirosa, tinha trago ali um decreto para o rei, dizendo ao rei que aquilo estava combinado entre todos, ele simplesmente abria a janela, permanecia firme e orava ao Senhor, clamava ao Senhor pela vida de todos do reinado ali. Ele permaneceu firme, ele fez essa escolha. E aí, o castigo para aqueles que permanecessem, que fizessem o contrário do que estava aquele decreto, aquele edito, seriam lançados na cova dos leões, onde os leões haviam 5 dias que não alimentavam. Daniel, pela sua escolha, foi apresentado ao rei por aqueles que estavam contra Daniel, porque Daniel estava prosperando no reinado. E aí apresentaram ao rei, disseram para o rei: olha, Daniel, a qual o Senhor tem feito segundo homem aqui no seu reinado, tem colocado como governador geral, ele não tem feito caso de ti nem do teu edito. O rei então entristeceu, porque gostava muito de Daniel, mas ele também sabia que a sua palavra, o seu decreto, não podia voltar atrás, tinha que ser cumprido, tinha que ser feito de acordo com o que estava colocado no edito, no decreto. E o rei chegou para Daniel e disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, que ele possa te livrar da cova dos leões e das minhas mãos. Lançaram Daniel, que tinha feito essa escolha de permanecer firme diante do Senhor. Lançaram Daniel na cova dos leões. Os leões haviam 5 dias que não comiam nada, estavam famintos. Daniel entrou, começou a acariciar os leões, preparou o cantinho, deitou e dormiu. O rei, pelo contrário,
dispensou os músicos, dispensou a comida, foi se deitar e passou a noite rolando nos seus aposentos, preocupados com Daniel. Logo pela manhã, ele levantou e correu ali onde Daniel foi colocado, pela sua escolha de permanecer fiel ao Senhor. E quando chegou, ele disse com uma voz triste: Daniel, acaso o seu Deus, a quem tu serves continuamente, ele pôde te livrar da boca dos leões? E o rei, surpreso, ele ouve uma voz lá de dentro da cova dos leões: ó rei, vive tu para sempre. O meu Deus, a quem eu sirvo continuamente, ele tem me livrado, ele tem cuidado de mim, e ele tem me livrado da cova dos leões, da boca dos leões. Ele tem sustentado a minha vida até aqui. Então o rei, muito rapidamente, determinou que Daniel fosse lançado, logo foi tirado logo para fora, e que aqueles a qual tinham se levantado aquele decreto contra a vida de Daniel fossem lançados na cova dos leões. E os leões fizeram festa, eles comeram à vontade, porque eram muitos que tinham se levantado e foram lançados ali na boca dos leões. Eles não tinham Deus. A escolha deles era uma escolha de idolatria. Eram deuses que têm mãos, mas não pegam, têm nariz, mas não cheiram, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam, têm pés, mas não andam. Como uma imagem dessa pode abençoar ou pode cuidar da vida de alguém? E trazendo para os dias de hoje, meu querido, você não precisa pensar que nós vamos ficar apenas no Velho Testamento. Eu contei para vocês algo tremendo de Deus. E aqui trazendo para os nossos dias, nós podemos ver em João capítulo 6, versículos 66 a 68, aleluia. Essa passagem bíblica nos mostra que muitos daqueles que seguiam a Jesus voltaram para trás. Depois você pode conferir o livro de João, capítulo 6, versículos 66 a 68, diz: quando aquele povo que estava caminhando com Jesus, aquela multidão que estava caminhando com Jesus, quando Jesus falou para eles, aleluia, sobre o reino de Deus, sobre a volta dele ali para a sua cidade santa, para os céus, para junto de Deus, quando Jesus estava preparando aquele povo, eles então recuaram, deixaram, aquela multidão deixou a Jesus, e Jesus então pôde dizer para os seus 12 discípulos que estavam com ele: e então, vocês também não querem ir? E os seus discípulos, o mais ousado, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele tomou a palavra e ele disse para o mestre: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? É mais uma escolha que o Senhor coloca diante de nós, porque o Deus a qual nós servimos, o Deus poderoso, o Deus vivo, o Deus que cuida do seu povo, Ele colocou diante de nós essa situação, quando Ele enviou Jesus Cristo, porque não havia homem nenhum na face da terra que era capaz de passar por tudo aquilo que Jesus Cristo, como Filho de Deus, Ele passou. Não havia nenhum sequer, nem entre o seu povo, capaz de morrer pela humanidade, que não havia pecado, que não tinha erro, que era perfeito, não havia. E Deus então, Ele precisou enviar o seu Filho, que estava sentado à sua destra, lá nos céus. Ele falou: meu filho, tem que ser você
Você precisa descer e preparar, rasgar o véu que separa o homem de Deus e trazer de novo essa minha criação para o meu lado, trazer o ser humano para adorar a mim, trazer novamente eles para junto, para perto de mim, para poder então assumir essa promessa pela qual eu tenho dado a eles, de morarem em uma cidade preparada pelo Senhor. A promessa está posta. Nós temos a promessa de Deus, nós temos a promessa de que Jesus, Ele voltará para buscar a sua noiva, e nós fazemos parte da noiva do Cordeiro. Louvado seja Deus. E aqueles que deixaram, largaram Jesus, eles fizeram a sua escolha. Isso nos mostra que nós não somos obrigados a nada, mas nós temos uma promessa, e conforme a nossa decisão, conforme a nossa escolha, nós vamos estar ou na cidade santa, de gozo e alegria, junto de Deus, ou queimando no lago de fogo. Não é no inferno. Aí você fala comigo, mas por que não é no inferno? O inferno é a casa, teoricamente falando, de Satanás, do diabo e dos seus anjos. E o inferno não queima Satanás. E a palavra de Deus, ela afirma no livro de Apocalipse, que quando Satanás for vencido naquela grande batalha em que Jesus vai determinar que Ele é o Rei dos Reis, Ele vai vencer pela última vez o reino das trevas, Satanás será lançado no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Até mesmo Satanás estará sendo queimado no lago de fogo. Então, não é lá no inferno, é no lago de fogo, porque Satanás será queimado também. Queridos, quando o Senhor perguntou aos discípulos, e vocês também não querem ir para junto deles? Os discípulos puderam entender que não haveria lugar para eles estarem, porque Deus, somente Jesus, tinha palavra de vida eterna. Eles fizeram uma escolha de permanecer fiéis diante de Jesus. Aleluia. Atos capítulo 23, versículo 1, Paulo diz: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. O apóstolo Paulo, aquele que no passado era salvo, aquele que perseguia com zelo por causa do conhecimento dele, por causa do que ele havia entendido, ele achava que ele, matando os cristãos, ele estava fazendo a vontade de Deus. Aí, quando Jesus encontrou com ele e disse: Paulo, naquele caminho, por que tu me persegues? Saulo então teve uma vida transformada naquele momento. Ele pôde entender que ele estava fazendo errado pelo zelo pela qual foi ensinado a ele, e que ele precisaria mudar a sua situação.
Ele precisaria então passar de um perseguidor para se tornar um perseguido por causa de Jesus. Foi uma escolha dura para Paulo, mas Paulo, ele escolheu seguir ao Rei dos Reis. Ele fez essa escolha, e ele estava nesse momento, então dizendo para ali os seus grandes homens do reinado, que ele tinha uma boa consciência de que ele estava fazendo certo, cuidando da causa do Senhor, nosso Deus. Uma escolha abençoada que ele fez, difícil. Nem toda escolha é fácil. Nem toda escolha que fizemos vamos alcançar. Muitas das vezes escolhemos um curso na faculdade, e quando começamos a fazer o curso, nós percebemos que não é aquilo que nós queremos fazer, aí trocamos o curso. Escolhemos um trabalho, às vezes 3, 4 portas se abriram, escolhemos um trabalho, e aí percebemos que não é aquele trabalho que nós queremos. E a dedicação de Paulo a Deus, sua total resolução em agradá-lo e sua vida irrepreensível diante de Deus, deixa envergonhados os crentes que se desculpam das suas infidelidades com Cristo. Naquele momento, quando Paulo estava dizendo para eles sobre a sua dedicação, sobre o seu carinho, sobre o seu cuidado para com a obra de Deus e a sua fidelidade a Deus, ele deixava os crentes da época envergonhados, porque Paulo estava permanecendo firme, e muitos se faziam, levantavam desculpas por causa da infidelidade que tinha a Cristo. Paulo escolheu, e você hoje tem e pode fazer a sua escolha. Você quer permanecer debaixo da bênção que o Senhor coloca diante de nós, ou se você quer andar debaixo de maldição? A escolha é nossa. Cada um de nós precisamos fazer essa escolha. Não adianta você pensar: eu vou dar um pulinho no mundo, eu vou servir a outros deuses, eu vou aprontar com a minha carne, eu vou gozar dos prazeres que o mundo me dá, e depois eu volto. Mas eu quero dizer para você que a volta de Cristo, hoje nós ouvimos uma palavra de um homem, a qual a irmã Luciana citou, retiro do nosso irmão Cleide. Nós estivemos com ele, é nosso amigo, Esther considera ele como um vovô, tão amável que aquele homem é. Um homem que está no leito de enfermidade, passando por uma situação complicada. Ele pôde dizer, depois que nós cantamos alguns louvores, depois que nós falamos da graça de Deus, depois que nós conversamos sobre famílias, sobre as nossas amizades, ele pôde dizer: irmão Valdir, Jesus Cristo em breve voltará, e não vai demorar. Foram palavras dele, um homem de quase 80 anos, forte, passando por um momento de dificuldade, de saúde. Ele estava, quando nós estávamos cantando, sentindo a presença de Deus. Na sexta-feira eu fui intimado a ir lá, porque ele passou o dia inteiro esperando a minha ida junto com a minha família.
lá porque alguém falou por ele que eu iria lá. Eu já tinha o desejo no coração de ir, mas estava esperando o momento certo. E quando eu fui na sexta-feira, eu tive que ir na sexta-feira, conversei com ele, ele disse para mim: cadê a irmã Carla? Cadê a irmã Luciana? A Sara, Asté, Guilherme? Eu estou muito feliz com você aqui, mas eu quero que a irmã Carla, juntamente com os outros, cante louvores para mim. Irmãos, isso foi muito lindo. E eu assumi um compromisso com ele, de levar eles lá. E hoje, consegui cumprir. Levei lá, quando nós estávamos adorando a Deus, orando a Deus com aquele homem, a presença de Deus era tão real, que eu me derramei diante do Senhor. Nós nos derramamos diante do Senhor. Os olhos daquele homem lacrimejou, porque ele pôde sentir a presença de Deus. São escolhas que nós fazemos, e você tem e pode fazer essa escolha. Louvado seja Deus. A bênção ou a maldição, a santidade ou o pecado, a salvação ou a condenação eterna. Agora pense e faça a sua escolha. Irmãos, eu não posso deixar de falar pregando sobre a bênção e a maldição da volta de Cristo, porque Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, mas Ele nos deixou um legado, nos deixou mandamentos, nos deixou ordens para cumprirmos, para seguirmos. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós é que vamos escolher a quem devemos seguir. Nós é que fazemos a escolha se vamos receber a bênção ou a maldição. A terra está prometida, a cidade já está construída, o Rei dos Reis, Ele está à porta, somente esperando o grande Deus ordenar: chegou a hora, vai e busque a minha noiva. E a sua decisão, a sua escolha é para o futuro, é para uma vida após a morte física, uma vida da sua alma. Amém? Uma escolha está colocada diante de nós, e é você quem vai decidir. Amém? Louvado seja Deus. Nesta noite, alguém que ouviu essa palavra, que quer fazer essa escolha de andar junto neste caminho, de entrar nessa porta